Bilionário finge estar doente para testar o amor da família. Alguém se importa? Carlos sempre foi um homem poderoso, dono de uma fortuna absurda, dono de uma mansão imensa no coração de São Paulo, onde o luxo fazia cada centímetro brilhar. Mas nos últimos anos, a casa ecoava com o silêncio pesado da indiferença. A esposa, Helena, com olhos sempre calculistas e sorrisos forçados. Os filhos, Lucas e Sofia, distantes, ou só fingindo estar. Rivalidades ridículas. Disputas por herança. Falas cortantes no jantar. Portas batendo no meio da noite. Um terreno congelado. Sem amor, desde que a felicidade se dissolveu. Foi então que Carlos teve uma ideia maluca, ou brilhante, dependendo do ponto de vista. Ele decidiu fingir que estava doente. Uma doença terminal, daquelas que arrancam lágrimas, tiram o fôlego e expõem o coração. Um teste cruel. Luzes baixas, velas lançando sombras dançantes nas paredes. Pratos caros servidos com uma precisão quase científica. O jantar seria o palco. Cada detalhe parecia carregado, como se o ar estivesse pronto para explodir. O suspense grave tomou conta da sala. Cada olhar, cada gesto, parecia medido, pesado. Helena chegou impecável, com um vestido negro, que escondia sua expressão desconfiada. Lucas entrou apressado, com aquele ar de quem pensa em sair, mas não sabe como. Sofia, a filha caçula, parecia a mais tranquila, ou a que menos fingia. Ela ficou sentada de um jeito estranho, inquieta, dedo batendo na taça, olhos brilhando de um jeito que ninguém entendeu. O silêncio se quebrou com a voz de Carlos, rouca, fraca demais para ele. Tenho algo sério para contar. Ele fez uma pausa longa, que encharcou o espaço de tensão. Meu médico disse que não tenho muito tempo. Espasmos nos dedos, a mão apoiada na mesa, força contraída em cada palavra. O jantar virou uma avalanche de reações. Helena congelou, os olhos marejados começaram a brilhar. Lucas se levantou abrupto, vozes cortaram o ar, acusações quase escandalosas sobre interesses e segredos escondidos. Tudo parecia desmoronar. Mas quando Sofia falou, a sala mergulhou num silêncio de gelo. Papai, tem algo que você precisa saber. Ela disse com uma voz que tremeu, mas firme. Não é só sua doença que está no limite. Minha saúde mental está tão frágil quanto a sua força agora. Todos fingem, menos eu. Um grito silencioso no meio do jantar. Nesse instante, a porta se abriu para mais um personagem inesperado. Cláudio, o advogado afiado, com olhos frios de lucro. Ele chegou sorrateiro, com um sorriso que nunca alcançava os olhos. Sua presença era uma ameaça escancarada. Além de testar o amor da família, Carlos estava prestes a enfrentar uma batalha por sua própria fortuna. Uma batalha invisível e brutal. Enquanto os sussurros se espalhavam e as máscaras começaram a cair, a verdade foi ficando clara. O jogo de Carlos estava virando contra ele. O plano deu sinais de falhar. Questões que ninguém queria enfrentar começaram a queimar como brasas vivas. Nesse instante, uma pergunta não parava de pulsar
no ar sufocante da mansão, até onde cada um deles iria para salvar não só a herança, mas o que sobrou daquilo que realmente importa. Ei, antes de prosseguir com esta história incrível, eu preciso fazer um alerta importante. Muitos assinantes relataram que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso prévio. Dá apenas uma verificação rápida no botão vermelho lá embaixo para se certificar de que você ainda está inscrito no canal. Eu não quero que você perca qualquer... Basta clicar no link que aparece no primeiro comentário postado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio era como um peso esmagando todos naquele salão enorme. Helena apertou o guardanapo com tanta força que os dedos ficaram brancos. Lucas olhava para o chão como quem procura uma saída. Sofia nem piscava. O advogado Cláudio circulava ao redor da mesa, deslizando os olhos de um para outro, sem pressa, como um abutre rondando a carniça. Só o barulho dos talheres rachando o prato. O relógio da parede marcava os segundos. Tic-tac, tic-tac. Cada batida mais aguda no ouvido de todo mundo. Carlos respirou fundo, a mão tremendo, tentando manter a pose, mas sabia, estava ali, exposto. De repente, sem aviso, a campainha estourou o ar, tão alta que até a vela balançou. Quase ninguém se moveu. Helena olhou para... O advogado teve um sorriso rápido, desconcertante, e foi até a porta, os passos ecoando como marteladas. O silêncio ficou tenso, uma pausa que se arrastou, até Cláudio voltar. Atrás dele apareceu uma mulher alta, de cabelo cacheado, com o rosto marcado pelo tempo, mas o olhar firme como pedra. Ninguém a reconheceu de primeira. Até que Helena deixou o garfo cair no prato. Um estalo seco. Lucas arregalou os olhos. A mulher andou calma até o centro da sala. Parou ao lado de Carlos, quase colada nele. Todo mundo sentiu a energia mudar. Aquela mulher não era qualquer uma. Boa noite. A voz dela era grave, cheia de história. Desculpe a interrupção, mas acho que já está mais do que na hora de algumas verdades aparecerem. Carlos ficou pálido. Helena tremia. Só Cláudio sorria, um sorriso torto de quem já sabe do jogo. Quem é você? Gaguejou Helena, voz falhada. Sofia cravou os olhos na mulher, sem piscar. A mulher soltou uma risada curta, quase agressiva. Você me conhece, Helena, melhor do que imagina. E então veio o golpe. Meu nome é Vera, sou mãe do Lucas e Sofia. O choque caiu como um trovão. Um segundo de silêncio, depois os gritos. Isso é impossível. Lucas quase pulou da cadeira, o rosto vermelho, as mãos suando. Sofia arregalou tanto os olhos que parecia não acreditar. Helena se levantou tão rápido que a cadeira virou. Você está louca, Vera. Louca! Vera piscou devagar, sem medo. Louca foi acreditar que seu marido ia esconder tudo para sempre. Carlos tentava falar, mas as palavras morriam na garganta. Dava para sentir o desespero agarrando ele por dentro. Você mentiu para mim. Helena apontou o dedo para Carlos, quase sem voz, sem ar. Vera não piscava. Por 30 anos, Helena. O tempo inteiro.
Enquanto vocês posavam de família perfeita nessa mansão, eu estive aqui em São Paulo, esperando minha vez. Eles são meus filhos, não seus. Na certidão de nascimento, no sangue. Ele forçou tudo, até os documentos. O escândalo explodiu. Os gritos subiram. As acusações iam e vinham como facas no ar. Sofia chorava, tremendo, sozinha no canto da sala. Lucas batia na mesa. Helena quase caiu, segurando a testa, os olhos perdidos. Carlos silenciou, olhando em volta, vendo o mundo desmoronar. Cláudio só encostou na parede, com aquele sorriso gelado. De repente, o telefone da sala tocou. Um toque seco, insistente, fora de hora. Vera olhou para o aparelho, depois para todos. Vocês podem não acreditar em mim, mas ela vai confirmar. O que estava do outro lado da linha? Quem era? Ninguém se atreveu a atender. Cada segundo queimava. Naquele instante, tudo mudou. O que mais estava escondido por trás dessas paredes? E quem ia pagar o preço por tanta mentira agora? O telefone tocou novamente, agora com um eco insistente que parecia cortar a tensão da sala. Os olhares se fixaram no aparelho, e a atmosfera estava carregada como antes de uma tempestade. Vera, com um desafio nos olhos, cruzou os braços, esperando o que estava por vir. Carlos respirou fundo, o coração disparado. Ele queria que tudo isso acabasse, mas sabia que a verdade estava ali, à espreita. Cláudio, com aquele sorriso contido, observava cada movimento, como se soubesse que algo grande estava prestes a acontecer. O telefone tocou pela terceira vez. A urgência implacável com que insistia parecia uma bomba prestes a explodir. Helena finalmente se levantou, seus olhos indignados transbordando lágrimas. Ela se aproximou do aparelho, hesitante, mas a necessidade de respostas superou o medo. No fundo, um instinto primordial gritou para que atendessem. Com um gesto quase automático, ela pegou o telefone e atendeu, a voz trêmula. Alô? A pergunta saiu em um sussurro carregado. Do outro lado, uma voz familiar, mas não reconhecida imediatamente, respondeu rápida e autoritária. Helena, você precisa saber a verdade. Ela não é a única. O semblante de Helena empalideceu. O mundo à sua volta parecia girar. As paredes imponentes da mansão se inclinando em desespero. O caos ao seu redor desmoronou como um castelo de cartas por um vendaval. Do que você está falando? Uma pergunta estagnada, mas a voz continuou, direta e cortante. Carlos não é quem você pensa que é. Ele não é o pai que você acredita. Há mais vida, mais filhos em outros lugares. E um passado que está aqui, vindo à tona para devorá-lo. Um silêncio ensurdecedor tomou conta da sala. Sofia, que até então estava em estado de choque, começou a se sacudir. Lucas olhava em volta, sem saber o que fazer, a frustração estampada no rosto. E quem é você para me dizer isso? Soltou Helena, rancorosa. Sou alguém que estava escondida e agora não pode ficar em silêncio. Eu sei dos seus filhos. Eles não são apenas deles. Você é apenas uma parte do jogo. Venha ao encontro, se quiser saber mais da verdade. Mas lembre-se,
Escolhas ruins têm custos altos. E a ligação foi cortada abruptamente. O silêncio foi quebrado por uma explosão de vozes. O que foi isso? Quem era? Do que ela falou? Todos falavam ao mesmo tempo. Uma conversa caótica. A revelação estava reverberando em cada canto da sala. Carlos, mais branco que a toalha de mesa, ainda atordoado pela voz do passado, simplesmente se calou. As palavras de Vera agora faziam muito sentido. Ele tremia, não pela mentira, mas pela verdade que agora estava às portas, prestes a devorar tudo. O peso da revelação começou a esmagá-lo. Onde estavam essas outras vidas? E quem era essa mulher? Entre olhares medrosos e interrogações, um novo desafio se ergueu. E no fundo, uma nova pergunta começou a florir. Até que ponto Carlos estava disposto a ir para proteger seu nome e seu império? Enquanto a dinâmica da sala se transformava a cada segundo, um novo pânico começou a surgir. O telefone, agora em silêncio, parecia um ímã de segredos enterrados. O clima que antes era de um jogo cruel, agora se tornava um campo de batalha. Revelações estavam prestes a explodir, e Carlos sabia que o jogo, o borbulhar de verdades ocultas, apenas começava. Ninguém sabia o que mais poderia emergir das sombras, mas naquele instante, algo claro se formou. A verdade não era uma aliada, e o amor da família estava mais em jogo do que nunca. E se cada um era um pouco dessa mentira, o que aconteceria quando as máscaras caíssem? O peso da revelação começou a esmagar todos na sala. Helena estava pálida, a voz ainda presa no telefone, como se cada palavra a afetasse fisicamente. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas não havia tempo para o luto. Uma nova sombra surgiu, e a atmosfera tensa mudou de direção, como uma tempestade se aproximando. Nossa, você não pode estar falando sério. Lucas estava em pé, agitado, alternando olhares entre a mãe e Vera. A confusão reinava. Mas chega! Carlos finalmente falou, a voz falha. Ele se levantou, incapaz de suportar a pressão. Eu não sei quem é você, mas você não pode simplesmente aparecer aqui e dizer que é a mãe deles. Isso é mentira. Não é mentira, gritou Vera, o rosto agora cheio de determinação. Eu não fui embora. Nunca fui. E eles precisam saber a verdade que você escondeu. Cláudio, que observava tudo com um ar de diversão, inclinou-se mais perto da mesa, os olhos brilhando com a expectativa do drama. A verdade é uma arma, Carlos, e muito mais poderosa do que qualquer extensão de herança. Carlos tentou se manter em pé, mas uma onda de fraqueza o atingiu. Ele se sentou, a cabeça entre as mãos. O que mais você sabe? O que mais está escondido? Os olhares se fixaram neles, todos os rostos, esperando por uma nova revelação. Helena ainda segurava o telefone, como se dele pudesse extrair uma explicação para o que estava acontecendo. A pressão aumentava. E então, de repente, um novo toque, um som inesperado. O telefone começou a tocar novamente. Todos se viraram para o aparelho, quase coagidos pela ansiedade.
O barulho parecia triplo, uma sirene agorenta que ecoava na sala. Reflexo de instintos, Cláudio rapidamente se aproximou e atendeu. A expressão vibrante. Alô? Ele escutou atentamente, e seu olhar, antes divertido, agora se tornava sério. Sim, aqui é Cláudio. O que você quer dizer com isso? O ar pesado na sala ficou ainda mais carregado. Os murmúrios aumentaram. O que estava acontecendo? Vocês precisam entender uma coisa. Cláudio continuou no telefone, sua voz firme. Isso não é o que parece. E então, abruptamente, uma gelação tomou conta dele. Não, não pode ser. Ele parou, o rosto se transformando. Isso é impossível. Essa reação fez todos se aproximarem. As respirações suspensas, cada um tentando capturar um fragmento da conversa. Quem está falando? O que aconteceu? Insistiu Helena, nervosa. Cláudio colocou a mão no rosto, encontrando as palavras com dificuldade. Eu estou recebendo informações sobre o passado. Carlos, há algo que você nunca me contou. E o silêncio na sala se tornou quase insuportável. A tensão era palpável. Carlos olhou para Vera, depois para Cláudio. Uma sensação estranha de que tudo poderia desmoronar. Do que você está falando? O que mais pode haver? Então uma revelação como um dardo. Cláudio, após um instante de hesitação, continuou. A mulher que você amava, a verdadeira mãe de seus filhos, não morreu, Carlos. Ela está viva. As palavras cortaram como uma faca. O murmurinho que se espalhou pela sala foi ensurdecedor. Um eco de confusão e incredulidade. Como assim? Você está dizendo que ela está viva? Carlos murmurou, a cabeça tonta. Sim, e ela tem algo que pertence a você, a eles, e a forma como você construiu essa vida. Tudo é uma farsa. A atmosfera mudou de novo, como se um turbilhão tivesse se levantado. Sofia expressou o que muitos sentiam. Papai, isso não pode ser verdade. A fé dela balançava no abismo. O olhar de Vera agora era carregado de dor e determinação. Enquanto a verdade ameaçava desmoronar tudo, um novo pânico se apoderou do ambiente. Quem realmente era Carlos? Quantas mentiras giravam nesse jogo? A sala, antes um campo de batalha emocional, agora se tornava um espaço de incertezas profundas e confusões. Nesse momento, a campainha estridente soou mais uma vez, quebrando o ar que estava prestes a explodir. O olhar de todos se virou, e uma nova pergunta ecoou silenciosamente entre eles. Quem estaria na porta? E que tipo de segredos ainda poderiam ser revelados, elevando a temperatura de uma situação já insustentável, prestes a explodir em 1000 pedaços. Ah, lembre-se, se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todos os vídeos diretamente no seu celular, sem anúncios, basta clicar no link que aparece no primeiro comentário afixado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O peso da revelação começou a esmagar todos na sala. A tensão estava a 1000, e Helena ainda segurava o telefone, como se cada palavra pudesse abrir um portal para o horror.
O que mais estava, não havia como voltar. O passado, com suas teias de mentiras, estava voltando para cobrar a conta. O impacto das revelações o cercava, como se todos tivessem encurralados pelo destino. Sofia, Lucas, Carlos começou, sua voz tensa. Vocês têm que entender que tudo isso, tudo o que foi dito, é uma armadilha, uma mentira. Ele buscou em seus filhos o apoio que não sentia, mas em vez disso, viu apenas descrença. Mentira! Lucas repetiu, o rosto distorcido em choque. Você me disse que éramos felizes, que éramos uma família. O que mais você está escondendo, pai? A incredulidade transparecia em sua voz, como se estivesse vendo seu mundo desmoronar. É isso mesmo, Carlos. Tente explicar tudo agora. Helena disparou, os olhos em chamas. De repente, a campainha voltou a tocar. Era persistente e a pressão só aumentava. Ninguém ousou se mover. Finalmente, Cláudio, com uma expressão de curiosidade desmedida, caminhou até a porta. Seus passos firmes ecoavam lentamente, conscientes do nosso suspense. Seja lá quem você é, não estamos interessados em mais mentiras, gritou Helena. O tom de desesperança era quase palpável. Cláudio abriu a porta devagar e, quando fez isso, a figura que apareceu fez todos congelarem. Era uma mulher, com o cabelo desgrenhado e olhar de quem já viu muito. Com um semblante desgastado, ela respirou fundo e, antes que pudesse se apresentar, uma explosão de choro irrompeu da sala. Desculpe. A mulher respirou ofegante. Desculpe ter demorado, mas eu precisava vir. Quem é você? A voz de Carlos tremia. Ele parecia mais um fantasma do que um homem. Ela se aproximou, os olhos fixos em Carlos, como se pudesse enxergar cada detalhe escondido. Eu sou Ana, a primeira esposa do Carlos. As palavras caíram como uma bomba. Um silêncio sepulcral tomou conta enquanto todos absorviam a revelação. O choque foi tão grande que Sofia ficou muda. Lucas não sabia se ria ou chorava. Helena, branca como um lençol, virou-se para Carlos. Você a manteve escondida? A acusação nascia do fundo da alma. Isso não é verdade. Carlos gritou, sua voz um eco de desespero. Ana, você não deveria estar aqui. Pois bem, eu estou, respondeu Ana, sem hesitar. E eu não vim sozinha. Um sorriso triste atravessou seu rosto. Diante da declaração, o coração de Carlos afundou. O que você quer dizer? As palavras mal tinham saído da boca quando, atrás dela, uma criança entrou na sala. Uma garotinha de cerca de 5 anos, com o mesmo sorriso de Carlos. Ninguém moveu um músculo. Ela é sua filha, Carlos. E é a razão pela qual eu não poderia ficar calada mais tempo. Os bombardeios de revelações não paravam. O ar ficou pesado novamente. O passado batia à porta e sua conta estava prestes a ser cobrada. Helena, que antes parecia uma leoa, agora tinha o olhar perdido. Como você pôde? O choro contorcia sua voz. O dilema moral tornava-se insuportável. Você deixou
tudo isso acontecer, Carlos? Disse Ana, com uma frieza cortante. Sua decisão de esconder a verdade está prestes a custar caro. Carlos sentiu o chão fugir de seus pés. O choque do reconhecimento a fez piscar. Ele se voltou para a pequena figura que agora estava em sua direção, seu rosto se contorcendo entre o amor que sentia e o horror das circunstâncias. Não, não pode ser verdade. E enquanto o caos se instalava, a garotinha estendeu a mão em direção a ele. As máscaras estavam caindo a cada segundo. O que realmente importava? O que cada um estava disposto a perder? A perplexidade tomou conta da sala, e um novo mistério se formou. Quem mais poderia aparecer e qual seria o preço da verdade? A garotinha estendeu a mão como se quisesse tocar Carlos, que hesitou, preso entre a realidade e o pesadelo que se descortinava. O mundo dele parecia desabar a cada segundo, e uma voz dentro dele sussurrava que nada voltaria a ser como antes. O olhar de Ana estava fixo nele, carregando uma mistura de amor e dor que cortava como uma faca. Ela é a sua filha, Carlos. O que você tem a dizer? Ana insistiu, a voz carregada de emoção. O silêncio que se seguiu era tão pesado que parecia que todos estavam prendendo a respiração, buscando entender o que significava aquela revelação. Mas, como isso é possível? Carlos murmurou, seus olhos vagando entre a pequena e Ana, tentando conectar pontas soltas de sua vida que ele pensou estar sob controle. Helena, ainda em estado de choque, agora tinha a expressão de alguém que estava se afundando em um mar de traições. E você nunca me disse nada sobre isso? Como pôde esconder seu passado dessa forma? Ela gritou, olhando para Carlos como se não o conhecesse mais. A garotinha, percebendo a tensão, puxou a mão para trás e olhou para Ana, confusa. Mãe? Perguntou, a voz pequena e vulnerável. Ana abaixou-se para confortá-la, mas seu olhar desafiador permanecia fixo em Carlos. Você fez um acordo com seu passado, Carlos, mas o passado nunca morre. As palavras ecoaram na sala, mais pesadas do que uma condenação. E no ápice dessa tensão, algo inesperado ocorreu. O telefone, que até então parecia apenas um objeto banal, tocou novamente, mas dessa vez com um toque mais agressivo, como um alerta. Todos os olhares se viraram para o aparelho, que soava insistente. Carlos, ainda em choque, gesticulou para Cláudio atendesse. Quem mais poderia ser? As mãos dele tremiam, um misto de nervosismo e expectativa. Cláudio atendeu, e o que ouviram do outro lado foi um grito ensurdecedor. Era a voz de uma mulher, mas distorcida, como se estivesse sujeita a um sofrimento profundo. Carlos, você precisa me ajudar. Eles estão vindo atrás de mim. Não é seguro. Estão descobrindo tudo. O chão sob os pés de Carlos parecia se abrir, e o olhar de todos presentes era de puro espanto. Quem é você? Cláudio berrou. Sua expressão passou de um sorriso provocador para a seriedade de um homem que entendeu que havia mais em jogo ali do que apenas uma disputa familiar. É sua ex-mulher, Sofia. Quando você achou que tinha enterrado tudo,
Tudo ressurgiu. Eles estão vindo atrás de mim. Eles sabem sobre você, sobre nós. A ligação cortou abruptamente, deixando uma sensação de vácuo. A sala congelou em um silêncio opressivo. Olhares confusos, rostos pálidos. A tensão era palpável. Que mulher? Carlos perguntou, a voz falhando, pois agora a verdade estava muito mais longe do que a imaginação permitia. A pequena, que até então estava quieta, começou a chorar. Não entendo. Por que você está mentindo, pai? A inocência dela era um estilhaço de cristal caindo no chão, e cada palavra parecia ferir a todos ali presentes. Ana deu um passo à frente, os olhos aguçados. Carlos, você não só escondeu as crianças, você também me escondeu de algo mais sombrio. Você mentiu sobre quem somos para você. E nesse exato momento, uma batida forte na porta fez todos saltarem. O coração de Carlos disparou. O que mais poderia acontecer? Pensou consigo mesmo, enquanto o medo do desconhecido invadia a sala. Cláudio se virou lentamente para a porta, seu rosto agora marcado pela preocupação e pela desconforto. Quem está aí? Ele gritou, mas não havia resposta. Carlos sabia que não estava apenas lutando contra os fantasmas do passado, mas que aqueles fantasmas estavam agora vitais, vivos e prestes a recalibrar o curso de suas vidas. Todos se entreolharam, um pregador de um novo mistério. O que a verdade ainda guardava para eles? E quem realmente estava tentando entrar naquela casa? A tensão crescia, e no silêncio aterrorizante, a campainha soava como um chamado para o abismo. A história que eles conheciam estava prestes a mudar novamente, mas a pergunta ficava suspensa no ar. Até onde cada um deles iria para proteger suas mentiras? O peso da revelação ainda pairava no ar quando a campainha ecoou mais uma vez, interrompendo o tenso silêncio. Todos se entreolharam, a respiração suspensa, cada um pensando o que mais poderia acontecer naquela noite insana. Cláudio, com o olhar de quem sente que uma tempestade se aproxima, hesitou, mas decidiu abrir a porta. O momento estava carregado de expectativa. A porta se abriu e uma figura conhecida apareceu. Era Marta, a irmã de Carlos, que não era vista há anos. Ela estava pálida, os olhos arregalados e carregava uma bolsa na mão, como se estivesse prestes a confessar algo devastador. Carlos, gritou, a voz trêmula, ofegante. Preciso de ajuda. A tensão que reinava na sala subiu a outro nível. Ana permaneceu em pé, sua expressão misturando surpresa e fúria. O que você está fazendo aqui? Ela não escondia o desprezo nas palavras. O olhar de Carlos, que esperava um confronto, virou pura confusão. Os filhos dele olhavam completamente perdidos, sem saber como reagir. O que aconteceu, Marta? Carlos perguntou, a voz tensa como um fio esticado. A atmosfera já estava eletrificada, e agora uma nova onda de pânico surgia. O ar carregava o odor do caos que se aproximava. Eles descobriram onde eu estava. A voz de Marta saiu em um sussurro angustiado.
Os homens do passado, eles sabem sobre nós. O coração de Carlos começou a acelerar. O passado, então, não estava só batendo a porta. Ele estava quebrando as barreiras, atravessando as paredes. Sobre o que você está falando? Ele indagou, a angústia se refletindo nos olhos. O que estava na mira da conversa? Eles estão procurando o que você escondeu, o que nós escondemos. O olhar dela flutuava entre Ana e Carlos, como se pesasse as consequências de suas revelações. As palavras dela eram como um golpe. Cada sílabe parecia um feixe de luz, revelando segredos obscuros que nunca deveriam ter surgido. A pressão crescia e Clara, a garotinha que até então estava em choque, avançou um passo mais perto do pai, o olhar de inocência em contraste com a gravidade da situação. Quem são eles, papai? O que você escondeu? A pergunta dela cortou o ar como uma faca. Todos pararam, esperando a resposta. São fantasmas do passado, Clara. Eles não são reais. Carlos, já perdendo o controle das palavras, hesitou. Não pode ser. Não agora. Ele parecia lutar contra um tsunami de verdades. Marta, por outro lado, não estava disposta a deixar tudo ser abafado. Carlos, não dá mais para esconder. Se eles encontrarem você, se souberem que estou aqui, pode ser o fim de todos nós. Uma batida na janela interrompeu o clima tenso, e o som era pesado, como se alguém estivesse jogando uma pedra lá fora. O olhar de todos se voltou rapidamente para o barulho. Algo não estava certo. Carlos sentiu o estômago embrulhar. Não, não pode ser. Ele balbuciou, percebendo que o perigo estava mais próximo do que imaginava. A segurança da mansão não tinha mais significado. A revelação de Marta jogou tudo fora dos eixos. Os filhos olhavam desesperados, confusos. Quem são esses homens? Lucas exigiu, a voz cheia de frustração e medo. Seus antigos sócios, Carlos. Eles estão aqui por causa da herança. E por causa de mim. Marta gaguejou, a verdade explodindo como uma bomba sobre a mesa. O relógio na parede parecia acelerar os segundos, e o ar ficava denso e angustiante. Helena, em um surto de adrenalina, olhou para Carlos com os olhos cheios de desconfiança. O que mais você não me contou, Carlos? Ele sentiu que tudo que havia construído estava desmoronando. Cada tijolo da sua história caindo. Tudo pelo qual lutou. Um novo som veio do lado de fora. E uma sombra passou pela janela. Os filhos gritaram, e a atmosfera ficou insuportável. Precisamos sair daqui, gritou Ana, puxando a filha, em um ato de instinto. Eles não vão parar até chegarem a você. O desespero tomou conta, a urgência corroendo cada pensamento. E no silêncio que se seguiu, Carlos percebeu que havia muito mais em jogo do que segredos familiares. O que mais aconteceu no passado? O que mais estava escondido? Era uma corrida contra o tempo e contra sombras que ele não puderam imaginar. Enquanto a porta se fechava lentamente, ele soube que o jogo só estava começando. A verdade estava prestes a explodir, e enquanto ele enfrentava a tempestade,
Uma pergunta ecoava na mente dele. Até onde ele iria para proteger não apenas a si mesmo, mas tudo o que amava? A tensão na sala aumentava a cada batida na porta. Carlos olhou para Marta, depois para Ana, e em seguida seus filhos. Um nó se formou na garganta dele. Quem é você realmente? Ele perguntou a Marta, seu tom grave agora carregado de desespero. Você sabe quem eu sou. É por isso que você nunca me deixou entrar de novo na sua vida. Mas agora acabou. A voz dela tremia, mas a determinação era clara. A pequena Clara deu um passo para trás, os olhos arregalados, enquanto Lucas e Sofia trocavam olhares confusos. A campainha soou novamente, um eco insistente na casa, numa crescente quase ameaçadora. Ana pegou a mão da filha, tentando protegê-la. Precisamos sair, agora! Não podemos simplesmente deixar tudo para trás assim. Gritou Helena, agora furiosa. Carlos, preciso saber a verdade. O que mais está escondido? Carlos sentiu o peso das palavras, cada uma batendo contra seu peito como um martelo. Era como se todas as mentiras que ele construiu ao longo dos anos estivessem prestes a desmoronar. Ele ficou em silêncio, tentando encontrar palavras, mas tudo o que havia era um vácuo ensurdecedor. Então, com uma sacudida inesperada, a porta se abriu. E a figura que atravessou a porta fez o coração de todos parar. Era uma mulher, com uma expressão de dor e desespero. Ela estava ofegante, como se tivesse corrido por uma eternidade. Carlos! O grito dela cortou o ar, ecoando pela sala. Era Sofia, a ex-mulher dele, que se acreditava morta. Eles sabem de você. Estão vindo. O impacto das palavras deixou todos paralisados. A confusão tomou conta. Ana olhou para Clara, que também estava em choque. Isso não pode estar acontecendo, gritou Lucas, a voz embargada. Essa é a sua mãe? Sofia foi até Carlos, quase tropeçando. Eu não consigo explicar tudo agora, mas preciso que você me ouça. Eles estão atrás de mim e de vocês. A urgência estava visível em seus olhos. Quem, Sofia? Quem está atrás de nós? Carlos apertou os punhos, o terror começando a engoli-lo. Os homens que você deixou para trás. Eles descobriram que eu ainda estou viva e querem tudo. Sua fortuna. Ela hesitou, a respiração agitada. Eles querem as crianças. O alvoroço se espalhou pela sala. A pequena Clara, assustada, segurou a mão da mãe, e Marta olhou para Carlos, a expressão de desconforto tomando conta. Eu não sabia. Sofia começou a explicar, sua voz agora mais calma, mas cheia de tristeza. Depois que você me deixou para trás, eu fui forçada a desaparecer. Mas você não entende. Eu tinha um plano para nos proteger. E agora eles sabem de tudo. Estão vindo atrás de mim e de você. Uma nova batida soou, mas dessa vez mais firme. Carlos, com um misto de medo e raiva, dirigiu-se até a porta, começando a abrir. Estamos prontos para enfrentar o que vier. E quando a porta se abriu, um grupo de homens, todos de terno escuro e rostos sérios, invadiu a sala.
Os olhares se cruzaram em um segundo, e o silêncio tomou conta mais uma vez. Era como se o tempo tivesse parado. Estamos aqui para negociar, disse um deles, a voz fria e implacável. Carlos, há muitas coisas que não foram ditas, e é melhor que você as diga agora ou sofrerá as consequências. O coração de Carlos martelava no peito. A adrenalina subia. Vocês não podem simplesmente entrar assim. Está na hora de você enfrentar seu passado. Carlos, o homem insistiu, e rapidamente ele se virou para o grupo. A tensão estava palpável, todos aguardando a próxima jogada. E foi então que, como se uma cortina tivesse sido levantada, uma nova verdade começou a se revelar. Carlos, você realmente achou que poderia esconder tudo para sempre? Que poderia viver confortavelmente enquanto seus erros vinham atrás de você? A sala se encheu de murmúrios nervosos. Ninguém sabia o que fazer. A atmosfera estava carregada de segredos obscuros, e o que parecia ser um conto de amor e traição agora se desenrolava como um drama intenso. O homem avançou, e a presença dele irradiava uma força que fazia todos se encolherem. A hora da verdade chegou, e você terá que pagar pelo que fez, não só a nós, mas a todos que você machucou. Carlos olhou em volta, percebendo que tudo aquilo que ele fez não era apenas sobre ele. As palavras ecoaram em sua mente. E enquanto a sala mergulhava na tensão, um novo horror surgiu em sua mente. Será que havia algo mais que ele havia perdido no caminho? A verdade definitiva estava se aproximando. E a pergunta agora era: quem sairia ileso desse embate? Os olhares se fixaram nele, esperando a resposta. Os fantasmas do passado estavam de volta, e a única coisa clara era que a batalha estava apenas começando. A tensão na sala aumentava a cada batida na porta. Carlos, o coração na boca, encarava a figura dos homens que invadiram o espaço, as palavras ainda ecoando na sua mente. Eles estão vindo atrás de você. A necessidade de descobrir a verdade pairava como um pesadelo. Marta, com olhos lacrimejantes, olhou em volta. Ao ver Sofia se aproximar, a expressão dela se transformou. Mas você não está morta. O que aconteceu? O mistério contagiava a atmosfera, ao mesmo tempo que alimentava o pânico. Rapidamente, um dos homens de terno, mais à frente, olhou para Carlos com um ar de superioridade. Carlos, você acha que pode nos evitar por mais tempo? A herança que você esconde é um jogo perigoso. As palavras dele eram gélidas como um punhal. A sala estava cheia de tensão enquanto todo mundo aguardava a reação dele. Antes que Carlos pudesse responder, uma explosão ensurdecedora interrompeu a conversa. A janela que estava atrás de Ana quebrara, e o vidro estilhaçou-se como uma chuva de cristal. O grito de Clara cortou o ar, enquanto todos se encolhiam aterrorizados. Um estrondo ecoou, e à medida que a poeira assentava, uma figura encapuzada atravessou a janela quebrada, disparando na direção dos homens com um punhal em punho. O caos se instalou. Saiam do caminho!
A figura gritou. A voz era profunda, cheia de uma urgência quase frenética. Carlos ficou paralisado. O que estava acontecendo? Quem era aquela pessoa? A sala explodiu em pânico. Gritos e pessoas correndo em todas as direções. O encapuzado avançou como um relâmpago, atacando os homens de terno. Marta gritou: "Carlos, a gente precisa sair, agora!" Ela puxou o braço dele, alertando-o, mas Carlos estava hipnotizado pela cena. A violência pareceu desatar todos os segredos guardados. Os homens recuavam, confusos e nervosos. Um deles caiu, tentando se proteger. O encapuzado não fez perguntas. Ele parecia saber exatamente quem era o alvo, e seu ódio transparecia. Em meio ao tumulto, Clara desmaiou. O grito dos filhos cortou seu coração. "Clara!" Carlos se virou. E nesse momento, o encapuzado virou-se ligeiramente, revelando um rosto conhecido. O coração de Carlos disparou. Não pode ser. Pensamentos se atropelavam. Era a mulher que ele pensou ter perdido para sempre. Lara, a antiga namorada dele. Uma sombra do passado que ele não sabia que ainda existia. O olhar de Lara refletia dor e fúria. Ela gritou: "Fui eu quem te salvou, e agora exijo respostas." Os gritos ecoaram na sala, enquanto Marta insistia em puxar Carlos para fora. Mas a revelação de Lara congelou qualquer movimento. Tudo fazia sentido. As cartas não reveladas, a dor que Carlos vivia, tudo girava em torno dela. O passado e presente se colidiam em uma nova batalha. "Como você? Por que você fez isso?" Carlos indagou, a voz falhando. O mundo ao redor parecia ruir. Cada pilar da vida dele estava se desfazendo. Poderia Lara ser a chave para tudo? Porque a verdade nunca ficou enterrada, Lara gritou, enfrentando as sombras do passado. O momento estava carregado. Enquanto os homens se preparavam para contra-atacar, o ambiente estava em completa desordem. Uma ideia de que a figura encapuzada não estava ali para resolver, mas para complicar tudo mais. "Chega!" Carlos berrou. A urgência o dominava. "Quem está falando a verdade? O que mais você escondeu, Lara?" A ira entrelaçada ao amor e à traição pairava na sala como uma tempestade prestes a eclodir. O olhar de Lara, sua resposta, poderia mudar tudo de uma vez. O que de fato ela sabia? E entre passos apressados, ele se fez a pergunta crucial. Até onde as revelações poderiam levá-los todos para um abismo ainda mais profundo? O alvoroço na sala era palpável. Um olhar de fúria e desespero encarava os homens de terno, que pareciam divertidos com a situação. Carlos sentia seu coração disparar ao perceber o reencontro brutal com seu passado. "Como você pode estar aqui? O que você quer de mim?" Sua voz tremia, enquanto a tensão crescia. "Eu quero que você testemunhe a queda do seu império." Um dos homens respondeu, avançando um passo. "Achou que poderia esconder tudo para sempre, Carlos? Você não apenas traiu sua família, você traiu a todos nós." As palavras saíram como uma adaga, e todos na sala sentiram o impacto. "Vá para o inferno!" Lara gritou, avançando com um brilho feroz nos olhos. "Você não tem ideia do que causou." E sem pensar duas vezes, ela atacou.
usando a única arma que tinha, sua determinação feroz. A confusão tomou conta novamente, e o duelo de vozes ecoou no ar. Enquanto os gritos e os sons de luta preenchiam a sala, Clara, ainda assustada, escondeu o rosto nas mãos de Ana. Mãe, o que está acontecendo? A fragilidade da situação a fez chorar, e o lamento da filha cortou ainda mais a tensão. Precisamos sair daqui, agora! Gritou Ana, puxando Clara pelo braço. Carlos, tomado por uma mistura de raiva e impotência, viu Lara ser empurrada contra a mesa. A raiva dele se transformou em desespero. Ele nunca quis que sua vida se tornasse uma guerra. Chega! Ele rosnou, colocando-se entre os homens e Lara. Estamos todos nessa merda porque eu errei, mas vou consertar isso. Os homens o encararam. A confiança deles tremeu por um instante. E como você planeja consertar, seu covarde? Enfrentando seu passado que não para de assombrá-lo. Um deles saiu do grupo, parecendo ameaçador. Me deixe em paz. Você quer que eu sofra? Já faz anos que estou pagando o preço. Carlos respondeu, a voz quebrada. O peso do passado estava finalmente pesado demais para carregar. Ele sentiu que precisava liberar essa dor. Se você quer a verdade, eu estarei aqui. Mas não levem as crianças. Os homens hesitaram. Lara aproveitou o momento e gritou. Carlos, é o que você diz? Ele não é o único culpado. Todos nós temos nossas mentiras. O grito dela cortou o ar, fazendo cada um refletir. Deixem as crianças fora disso. Carlos foi firme, sua voz soando como uma ruiva de autoritarismo. Um silêncio brotou no ar enquanto o grupo considerava as palavras dele. As crianças não têm nada a ver com este jogo, disse um dos homens, finalmente quebrando o silêncio. Você fez escolhas, Carlos, e agora é hora de enfrentar as consequências, mas eles estão livres, por enquanto. Carlos sentiu um alívio momentâneo, mas não durou. O verdadeiro futuro ainda estava em jogo, e ele sabia que não poderia escapar. Prometo que vou consertar as coisas. Eu vou encontrar uma solução. Que opções você me dá? Sua determinação era palpável. Mantenha sua boca fechada e foque em protegê-los. Carlos, vamos nos encontrar novamente para resolver isso. Um dos homens concluiu, antes que todos saíssem da sala, deixando um rastro de tensão. Lara respirou fundo, a adrenalina começando a se dissipar. Carlos, você tem que entender que não pode mais viver nesse labirinto de mentiras. O que fazemos a partir de agora pode destruir ou realmente salvar todos nós. Ele assentiu, percebendo que a luta ainda não havia terminado. Estava claro que o enredo estava longe de acabar. Ele precisava lidar com o que tinha feito, não apenas por si mesmo, mas por sua família. O amor e a dor que ele guardava eram uma mina prestes a explodir. Enquanto a sala ficava em silêncio, Carlos olhou para todos. Agora, mais do que nunca, o tempo de enfrentar a verdade chegara. Uma nova luz surgiu no horizonte. Um caminho para a redenção poderia ser possível. Ou não? Essa é a pergunta. Você está pronto para enfrentar seus próprios fantasmas escondidos. Não perca o próximo capítulo dessa história eletrizante. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão like agora para alimentar o algoritmo
e faça a sua parte, inundando a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desenlace. Este é o momento de demonstrar seu apoio. E junte-se à nossa comunidade super exclusiva clicando no link no primeiro comentário. Venha fazer parte da nossa jornada.